Olá, meus amigos, que todos nós um dia haveremos de morrer, este é um fato inquestionável. Com exceções daqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo e estiverem preparados para tal evento, estes receberão o toque final da imortalidade e subirão para morar eternamente com Deus sem passarem pela morte. Mas, em regra geral, todos os seres humanos um dia serão visitados por essa tão terrível, cruel inimigo, a morte. A palavra de Deus em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, nos diz sobre essa triste realidade. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Esse texto trata da brevidade da vida do ser humano. Hoje estamos vivos, mas amanhã não podemos garantir nada. Tudo que nós formos fazer, devemos primeiramente dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isto e aquilo. A Bíblia também nos diz que para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o conselho de Deus para nós, que estamos vivos, é o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, uma alusão clara aos atos de justiça dos santos e o azeite que é o Espírito Santo em nossas vidas, para que, quando esse cruel inimigo vier a nós estejamos preparados para morrer em Cristo. E o conselho continua: goza a vida, desfrute a tua vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida passageira, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tudo o que te vier à mão para fazer hoje, faze-o, porque o amanhã é desconhecido para nós, para mim e para você. Um fato importante sobre a morte é que ela apaga sentimentos de discórdia, de divergência. Quando a morte fecha os olhos e as mãos se dobram sobre o peito silencioso, quão pronto mudam os sentimentos de desinteligência. Não há má vontade, nem amargura. As desatenções e as injustiças são perdoadas, esquecidas. Quantas palavras de amor são ditas acerca do morto? Quantas boas coisas em sua vida foram negligenciadas? Louvores e boas apreciações são agora francamente faladas. Caem, porém, em ouvidos que nada ouvem, coração que já não sente. Quantos, ao estarem respeitosos e em silêncio ao pé de um morto, recordam com vergonha e dor
as palavras e atos que causaram tristeza ao coração, agora para sempre quieto. Tragamos agora toda beleza, amor e bondade que nos for possível à nossa vida. Sejamos considerados agradecidos, pacientes e longânimos em nossas relações uns com os outros. Que os pensamentos e sentimentos que encontram expressão em torno do moribundo e do morto sejam introduzidos no convívio diário com nossos irmãos e irmãs em vida, como a palavra de Deus nos diz. Os mortos não sentem mais amor, ódio, inveja. Estas coisas para eles já pereceram para sempre. Portanto, falar que ama alguém depois de morto, falar que odeia, falar boas palavras, boas frases, levar flores para eles, isso de nada valerá para aquela pessoa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Portanto, o conselho de Deus para mim e para você é que nós falemos, expressemos os sentimentos, as apreciações que nós temos por as pessoas que estão à nossa volta enquanto elas estão entre nós. Outra verdade solene sobre a morte, que a morte é algo muito solene, mas muito mais solene é viver, porque todo pensamento, palavra e ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Ou seja, quando uma pessoa morre, se ela morreu em Cristo preparada, no dia da segunda vinda de Cristo em glória e majestade nas nuvens dos céus, a sua voz será ressoada e ouvida dos ares, chamando os que morreram em Cristo à vida novamente. A Bíblia fala que haverá duas grandes ressurreições. Na primeira, ressuscitará somente aqueles que morreram em Cristo, preparados no Senhor Jesus Cristo. A segunda, somente aqueles que morreram perdidos. E isto para o juízo eterno e condenação eterna. Por isso, morrer é algo solene. Rezas, orações, cultos, missas, novenas e coisas afins, de nada valerá a pena para uma pessoa que morreu sem Cristo. E muito menos para aquelas que morreram em Cristo, porque a salvação delas é o próprio Cristo, está guardada em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos manifestados com Ele em glória. Portanto, o apelo que eu deixo para você, que perdeu seu filho, que perdeu a sua filha, seus pais, sua esposa, seu esposo, seu amigo, o tempo de apreciações, de apreciarmos, de mostrarmos os nossos sentimentos, esse tempo é hoje. O tempo de tomarmos uma posição ao lado de Cristo, ao lado da verdade, ao lado de Deus, é hoje. Não espere para amanhã as atitudes, escolhas que você e eu precisa tomar hoje. Porque a morte é uma realidade em todo o gênero humano e todos nós estamos sujeitos a ela. Que Deus nos guarde, nos dê a sabedoria e nos ajude a valorizarmos as pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque muitas flores, muitas boas, belas frases, boas palavras, expressões de sentimentos louváveis, deixamos de proferir quando é tarde demais aos ouvidos de pessoas que já estão mortas.
mas diga para o seu esposo, para os filhos que você ainda tem, para a esposa que está com você, para os seus pais, se você ainda tiver, o quanto eles são importantes para você, o quanto você os ama, o quanto você precisa deles. Porque depois da morte, o que pode restar, caso não fizermos isso, são consciências culpadas e atormentadas durante toda a vida. Que Deus os abençoe, que essa reflexão de alguma forma te ajude a entender que o amanhã não nos pertence. O tempo é hoje e agora. A Bíblia também nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Fique com Deus, tenha e que Ele te abençoe.